Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Rousseau, eu sou especialista em investimento. E se você tem medo, de não conseguir dar conta, de sustentar o lar, ou bate aquele frio na barriga, de lembrar tantas contas que você tem para pagar, enfim, de sustentar mesmo a sua casa, fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te dar ali um passo a passo para como você consegue, administrar esse sentimento para conseguir levar o sustento para o seu lar. Peço para você se inscrever nele, à medida que você vai acompanhando os vídeos. Dê o like nesse vídeo já no começo, e se lá no meio você já não gostar do conteúdo, pode dar o dislike. Coloque aqui nos comentários, feedbacks. Uau, gostei do ponto X, não gostei do ponto Y. Para mim é muito importante ter esses feedbacks, porque assim eu posso melhorar, posso fazer algo bem melhor para você. O meu objetivo aqui é tirar das dívidas e te levar para a liberdade financeira. E uma vez que eu entendo mais as suas dores, eu consigo melhorar o conteúdo para te dar mais ferramentas para você chegar nesse objetivo, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro conteúdo. Como eu falei, esse medo que muitas pessoas têm, e eu já tive muito, de não conseguir ser esse provedor do lar, muitas vezes não sou um homem, a mulher às vezes tá sozinha, é mãe solteira, enfim, tem que ser esse provedor, tem que ter essa responsabilidade, enfim, acaba por escolha ou não, ser essa pessoa, esse pilar da casa. Isso cai como uma responsabilidade muito grande, Não é à toa que muitas pessoas entram em depressão, enfim, quando perde o emprego, porque se vem em caso de desespero, Porque é uma responsabilidade muito grande. E como que a gente consegue realmente, lidar com essas coisas, lidar com essa pressão, se uma vez a gente não entende o que a gente está passando? Uma vez que a gente entende esse medo, E um ponto aqui, esse medo, ele não é um receio, uma ansiedade, enfim. Ele só aparece para quem realmente está comprometido, com o seu lar, está comprometido com a sua família. Eu vejo muitas pessoas que têm famílias, enfim, e literalmente assim não estão dando a mínima, Acabam tomando decisões que não provêm para a família o melhor, e sim para ele, Às vezes está mais conforto, está mais, tem uma vida mais preguiçosa, vamos dizer assim. Então, ter esse receio, de como vai conseguir sustentar, e que eu não tô falando da pessoa que ganha um salário mínimo e tem 5 filhos, que aí fica praticamente impossível de se sustentar, de colocar o alimento. Assim, eu tô falando daquela família, que tem sua renda ali certinha, mas a gente sabe que o custo de vida, ainda mais com a pandemia, mudou muito, Aumentou demais. A gente sabe que tem alguns pontos que, por um descontrole ou outro, a gente pode colocar isso tudo a perder, Pode fazer uma dívida, enfim, acabar ali piorando e muito a nossa situação. Então, o primeiro ponto, assim, agradeça por ter esse sentimento, porque só tem ele quem tá comprometido e quem quer realmente fazer o melhor para sua família. Então, esse é um ponto muito positivo para quem tem esse medo. Outro ponto esse medo ou receio, Não, muitas pessoas se julgam fracas por ter isso, Às vezes achar que não vão dar conta. Mas você não é fraco, Você ter esse medo só te torna humano, só te torna um ser que sabe das suas limitações, sabe, dos seus desafios. E por isso mesmo, você tem esse receio, de fazer dar certo ou não. 2 pontos, Você não é o super-homem, você é um ser humano. Como todo ser humano, tem medos, tem angústias e tem sonhos também. E eu tô aqui para te ajudar nessa caminhada, passar essa fase. O meu ponto aqui não é te ensinar a sustentar a família do jeito, vou te ensinar a ganhar 5 mil reais por mês ou fazer você ficar rico do dia para a noite. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo aqui com esse vídeo é fazer você transformar esse medo, esse receio, numa força que vai te dar a possibilidade de continuar nessa batalha, porque é uma batalha diária, Até o fim da sua vida, se você é o provedor do seu lar, você vai continuar sendo um provedor, Essa é uma responsabilidade que Deus te deu. E isso faz com que você vai ter essa responsabilidade pro resto da vida. Uma vez que a gente larga de mão, pode ser a pessoa mais rica do mundo, e uma vez que você não dá mais importância para suas finanças, para o seu controle, inevitavelmente você está cavando um buraco, Você pode chegar ao fundo do poço mais rápido, ou pode chegar mais lento, Se você tiver muito recurso, você pode chegar ali lá pro final da vida no fundo do poço, mas ainda assim você vai chegar lá. Então, você ter essa preocupação anterior que tem que ter essa responsabilidade, tem que pensar no longo prazo, isso é que vai te fazer ser próspero aqui na Terra. E aí que eu falo prosperidade é da maneira bíblica, de ser sempre
centrado no Senhor, ok? E por que então a gente tem essa insegurança? Você pode pensar muitas vezes, né, que essa insegurança vem de que a situação tá muito difícil, ou que perdeu o emprego, ou sei lá, aconteceu algum imprevisto e você teve que fazer dívida, ou a situação tá cada vez mais difícil, igual eu falei da pandemia, guerra, né, esses reajustes de preços de tudo teve para cima. Isso tudo acaba ali sendo um sintoma do medo que você tem. Então, uma vez que isso tudo acontece, você externa o que já está dentro de você ali, que é o seu medo de não conseguir sustentar. Mas o porquê que esse medo vem? Esse medo vem porque, primeiro, a gente acha que a gente é independente, né? E, mais uma vez aqui, eu tô falando para cristãos, tá? Se você não é cristão, não acredita em nada transcendente, é um ateu, você pode se aproveitar de alguns passos práticos que eu dou aqui, mas não é o meu intuito te ajudar. O meu intuito é ajudar pessoas que realmente creem na Bíblia, porque ela, que pelo menos a gente acredita, que tem as respostas, pelo menos para o macro, né? Todas as questões da nossa vida, a gente tem uma resposta bíblica para isso, e o meu objetivo é justamente trazer essas respostas para o modo mais prático, para o modo mais acessível, tá? Então, uma vez que a gente acha que a gente é independente e tudo isso que ocorre na nossa volta acontece, a gente acha que a gente tem que buscar maneiras mais, vamos dizer, desesperadas de resolver esse problema. Então, esse é o perigo da gente pensar que a gente é independente, que a gente não tem ajuda de ninguém ou que a gente é autossustentável, né? Uma vez que a gente tem esse pensamento, a gente vai tentar resolver da nossa maneira, né? A gente vai tentar colocar nosso esforço, a nossa sabedoria na frente da sabedoria de Deus. E uma vez que você faz isso, inevitavelmente você está cavando a sua própria ruína, né? Porque uma vez que, por mais que você saia da situação, o seu caminho já está traçado, né? No sentido de que você vai pensar que, eu me tirei dessa situação. Uma vez que eu me tirei dessa situação, eu não preciso mais de nada além de mim mesmo, né? E aí gera um ciclo vicioso de que eu vou trabalhar mais, eu não vou dormir menos, vou trabalhar mais, vou dormir menos, vou trabalhar mais. E aí você vai chegar lá no final da vida, não vai ter feito o que Deus queria que você fizesse. Você teria uma vida muito mais abundante, no sentido bíblico falando, né? Uma vida mais feliz, alegre, uma vida mais com uma satisfação maior. E pode chegar no final da vida cheio de bens ou não, pode chegar muito bem financeiramente, mas muito vazio, né, espiritualmente, porque você fez tudo da sua maneira, né? E a Bíblia fala que, né, que os caminhos de Deus são muito maiores, muito melhores que os nossos, porque Ele sabe o que é o melhor pra gente, né? Não o que faz mais, não o que vai satisfazer mais a gente, mas é o que é o melhor. Se seu filho vai te pedir chocolate todo dia, por mais que você saiba, né, que aquilo é bom pra ele, né, ele vai gostar mais de receber chocolate, você sabe que no longo prazo aquilo vai ser muito mais prejudicial pra ele, portanto você não dá chocolate pra ele todo dia. Com Deus é a mesma coisa, né? Se a gente pedir só dinheiro, querer livrar a gente, né, dos problemas de curto prazo, a gente sabe, ou Deus sabe muito melhor que a gente, que no longo prazo isso pode não ser o melhor pra gente. Então ele dá o que é melhor. Então lá na frente, a gente pode não entender agora, mas lá na frente é o caminho que a gente percorreu, a gente vai acabar assim, entendi por que Deus me fez passar por isso tudo. Então, uma vez que a gente acha que a gente é independente e tudo requer da nossa força, que a gente faça isso gera muito mais ansiedade na hora da gente, né, encarar a nossa vida cotidiana e colocar os nossos objetivos e as nossas contas ali no mapa, né? Uma vez que a gente faz isso e entende que é a nossa força que vai fazer tudo, isso cria na gente uma ansiedade muito maior, um medo muito maior do que o necessário. Em uma passagem que ilustra muito bem isso que eu tô falando, tá em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E conheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Isso deixa muito explícito, né? Uma vez que a gente coloca a nossa confiança no nosso próprio entendimento, a gente acaba caindo, igual eu falei, caindo na ruína, porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente, mas Deus sabe, Ele literalmente já tem um panorama total, né? A gente vê uma fração do mapa e Deus vê o mapa por inteiro.
Então, por isso que a gente tem que confiar no Senhor, porque Ele vai endireitar nossas veredas, né? Os nossos caminhos. Então, uma vez que a gente, mesmo batendo cabeça, a gente confia em Deus, uma hora ou outra Ele vai acertando, né? Vai aparando as arestas ali, e uma hora a gente encaixa no caminho e consegue prosseguir da melhor maneira possível. Um meio também, assim, que eu percebo, uma variante disso, né? Às vezes nem é o medo de não conseguir suprir as necessidades, né? Mas sim é de a gente não conseguir dar certo, né? Uma vez que a gente tem essa responsabilidade, a gente tenta dar certo, a gente quer que dá certo, né? A gente não quer ter a, vamos dizer, desonra de chegar e falar, eu falei como provedor, eu falei como pai, como mãe, né? Enfim, eu falei como o responsável por aquele lá. Isso é muito ruim, a gente não gosta de falhar. Mas isso entra também no ponto anterior que eu falei, né? Que a gente tem que colocar a confiança no Senhor. Uma vez que a gente entrega, né, os nossos caminhos para Ele, não é se a gente falhar ou não, é a gente fazer o que tem que fazer. E isso tudo vai gerar um medo muito maior se a gente tentar, igual eu falei anteriormente, de tentar fazer do nosso jeito, porque a gente não quer dar errado, né? Se a gente não quer dar errado, a gente cria esse sentimento de eu tenho que fazer tudo para dar certo. E aí gera o mesmo ciclo vicioso que eu acabei de falar, que a gente vai tentar buscar as maneiras mais rápidas, as maneiras que não necessariamente são as melhores para a gente conseguir chegar no ponto B, né? Sair do ponto A e o ponto B. E outro ponto que é muito importante que a gente saiba, que você não tem que dar a vida de luxo para sua família, né? Se Deus te permitir, você chegue lá, é muito bom, mas você tem que ter noção de que Deus não te chamou para te dar luxo, para você ter uma vida confortavelmente aqui no mundo. E sim que você faça a vontade dele é que você supra as necessidades, né? Mais pra frente eu vou falar de alguns princípios bíblicos, né? Sobre essa questão de sustento, mas a gente tem que ter noção de que a gente tem que suprir as necessidades, né? A gente não vai buscar só dar o luxo, né? Chegar e dar só o que as pessoas querem, né? Dar as famílias só o que eles querem. Mas sim que a gente tem que dar... A nossa obrigação é dar o necessário. Igual eu falei, se Deus permitir que você dê um conforto sempre a mais e você, né, tiver essa capacidade, excelente. Não é ruim, não é do capeta você ter mais dinheiro, mas não é esse o ponto. O ponto é, você tá fazendo o necessário para dar um necessário para sua família? Se sim, cara, isso já é um excelente passo que você tá dando. Então não se preocupe de ficar querendo dando mais e mais. Você tem que preocupar em saber se eles estão tendo o necessário, né, na medida do possível, enfim. Isso que faz você, vamos dizer, tirar um peso assim enorme das costas, né? E porque esse medo, às vezes, é até importante que a gente tenha, né? Primeiro, porque esse medo é o que vai te fazer agir, é o que vai te tirar da cama, né? Quem nunca ouviu aquela famosa frase, né, de que quando a água bate na bunda é aí que as pessoas dão um jeito, né? É justamente por isso, né? Uma vez que você tem esse medo, esse receio, essa vontade de, mesmo que for de dar certo, né, de suprir as necessidades, você toma atitude, você não se acomoda, você não fica ali no estágio mais preguiçoso e você busca a ação. Se você não tiver esse medo, né, igual eu falei no começo, que eu vejo muitas pessoas não se preocupando com o necessário, não se preocupando com isso, eles vivem uma vida muito mais letárgica, uma vida muito mais preguiçosa e que lá na frente isso vai causar, se não for mudado, uma vida muito mais difícil, né? Se você facilita o seu agora, você está dificultando o seu futuro. Uma vez que você se dificulta, né? Dificulta o seu presente, enfim, trabalha mais, se esforça mais, você está facilitando o seu futuro. Então a gente tem que ter esse pensamento de que esse medo, né? Esse receio não é algo necessariamente ruim, né? Ele só não pode você ter um medo ao ponto de te parar, mas é um medo até que necessário, né? Certo ponto, porque é o que te faz agir, te faz mover, né, pra frente. E esse é o mesmo medo que, mesmo nas dificuldades, te faz prosseguir. Eu falei que é o que faz você levantar da cama, mas é o mesmo receio que você, mesmo nas dificuldades, né? O trabalho tá muito difícil, né? A situação do mercado tá piorando, os alimentos estão encarecendo, mas você não desiste, né? O não desistir também é muito por causa desse receio, dessa motivação que você tem de poder levar, né, o sustento para sua casa, enfim. O que a gente tem de necessário para tirar a gente da cama e para fazer a gente continuar, né? Porque a gente também tem muitas pessoas que saem para trabalhar, mas não tem um objetivo específico, não tem
algo sustentável ali, e na primeira dificuldade já desiste do trabalho, desiste do curso, desiste, né, do alvo ali, porque tá muito difícil. E isso é o que faz a gente dar o próximo passo mesmo com medo. É lembrar das pessoas que dependem da gente. Por mais que as pessoas, você pode falar assim, meu marido ou minha esposa também ajuda, enfim. Mas se você tivesse, principalmente o homem, né, pelo papel bíblico que você tem, de que você é o responsável, você tem que ter isso em mente. E podem me chamar de machista, enfim, mas o que eu acredito é que o homem, né, no modelo bíblico, ele é o responsável por suprir as necessidades do lar. Você tem que encarar todos esses desafios. Por mais difícil que seja, por mais doloroso, por mais que seja um emprego que você não quer, você não pode simplesmente desistir dele e procurar outra coisa só porque é melhor. Você tem que suprir, né, as necessidades do seu lar, você tem que buscar suprir realmente essas lacunas aí na sua família. Claro que nesse meio termo, se você quiser se qualificar para buscar outro emprego, para ser promovido ou para buscar outro, pode ser até o mesmo emprego, mas em empresas diferentes, aí já é outro ponto. Mas você não pode simplesmente já cansei dessa empresa, já cansei do que eu faço e vou largar tudo. Não tem esse pensamento, porque aí você vai estar dificultando não só a sua vida, mas a vida dos seus familiares como um todo, né? E além de te levantar da cama e fazer dar o próximo passo, ele é o que te faz melhorar. Uma vez que, acabei de falar, né? Se você não está satisfeito com o seu emprego, tem essa necessidade de que eu tenho que trabalhar mesmo no emprego ruim, por que eu não uso essa motivação para me melhorar, para eu me capacitar mais, para eu buscar ou uma área diferente, porque aí eu vou poder fazer o que eu gosto, né? Eu vou trabalhar com o que eu gosto. Todos esses motivos ali, todas essas razões, né, de levantar da cama, de melhorar, de passar pelos desafios, isso tudo vem desse receio, né, desse sentimento de que eu tenho uma responsabilidade. Deus nos implantou isso, Deus nos deu esse senso assim vamos dizer, de justiça, de que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que fazer a nossa parte. Se não tivesse isso, nossa vida seria um inferno, né? Porque você não ia dar o seu máximo, você não ia fazer o que melhor você poderia fazer. E pensa, não é só você, não é só sua família, é todo um ecossistema de que se pessoas não fizessem, né, o necessário, a nossa sociedade não teria chegado aqui. Então, você ter esse senso de justiça é sim o que vai te mover para o próximo passo, né? É o que vai te fazer melhorar, o que vai te fazer buscar cada vez mais recursos para você poder sustentar sua família e cada vez mais você ganhar mais trabalhando menos ou trabalhando de forma mais inteligente. Então, todos esses passos ali dependem dessa motivação que te faz levantar da cama. E assim, por que é tão importante, né, essa questão do lar? Você pode, claro, né, são pessoas que você ama, enfim, mas o nosso lar é um lugar mais sagrado que a gente tem. Nossa família é algo que é instituído por Deus, né? Não é o Estado que inventou a família, não foi uma sociedade desenvolvida, não foram os gregos, enfim, foi Deus que instituiu a comunhão. E a comunhão ali, quando ele fez Adão e Eva, ele formou uma família ali, o casamento, né, entre os dois. E quando você casa, você está se tornando uma só com aquela pessoa. E quando você faz isso, você automaticamente, né, já tem uma responsabilidade. E como eu sei que várias pessoas, casadas ou não, separados, tem uma família para administrar, igual eu falei aqui, né, o papel do cristão homem, né, ele é sim de prover, mas muitas mulheres cristãs também, às vezes, o marido está passando por alguma dificuldade, ou ela é mãe solteira, né, ou você aí que está me ouvindo é uma mãe solteira, enfim, tem que ser esse pilar de sustento da casa. Você tem que entender que não é muito algo sentimental, mas é algo muito espiritual o que você está passando, né? A família não é algo que a sociedade veio de anos e anos fazendo. É algo instituído por Deus. E tem uma passagem assim que, para mim, marca muito essa questão de família, que tá lá em 1 Timóteo 5:8. Fala assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Essa frase, para mim, essa passagem, ela é muito firme, ela é muito forte, porque
né, se a gente acha que um descrente vai pro inferno, enfim, ele é uma pessoa que não se arrependeu dos pecados, se a gente não cuida da nossa própria família, a gente, né, o Paulo vai falar com o Timóteo ali, que a gente é pior que essa pessoa, né, que não liga para Deus, e a Bíblia vai chamar de inimigo de Deus. Se o inimigo de Deus é algo ruim, se a gente não cuida da nossa família, a gente é pior do que o inimigo de Deus. Então isso para mim mexe muito e mostra o tamanho da responsabilidade que é se ter uma família, né? Uma vez que você casa, né, do mesmo modo que eu sou casado já há 5 anos, eu sei do senso de responsabilidade que eu tenho, né? Eu sei de que, por mais difícil que esteja, eu tenho uma responsabilidade, eu não posso desistir, né? Eu não posso simplesmente levantar e ir embora porque a vida de solteiro é muito mais fácil. Não, as coisas difíceis, né, as coisas que realmente vale a pena, elas são difíceis. As coisas que a gente quer ter, se fosse fácil de se ter, não seria tão assim, pessoas não iriam querer chegar naquele patamar, né? Ter uma vida de casal estruturada dá trabalho, e é por isso que vale a pena, e é por isso que a gente busca isso, porque uma vez que você passa por todo o processo, e é difícil, que é custoso, chegar no final é muito mais compensador do que se você só simplesmente, casei e aí é só isso. Se fosse só isso, não teria sentido, né, casar. Mas o casamento é um processo. Ter uma família é um processo muito trabalhoso. Uma família estruturada, uma família sem dívidas, né? Uma família que não tem problemas financeiros, uma família que não passa por dificuldades financeiras. Isso dá muito trabalho, né? Você saber cortar ou negar, né, o seu filho um chocolate, ou negar o seu marido, né, sei lá, uma ida no estádio de futebol, ou negar a sua esposa, né, uma luz no cabelo. Isso não é fácil, né? Você fazer isso é difícil. É difícil você falar não para quem você ama, né? Mas você fazer isso, entendendo que tem um propósito, entendendo que você não tá fazendo aquilo só por birra ou só porque você é mão de vaca, mas sim porque isso vai trazer no curto prazo um sacrifício, mas pro longo vão te dar muito mais possibilidades. Isso sim é realmente amar a família, é realmente dar a importância que a família tem. Se você só pega e estoura o cartão de crédito para dar tudo que seu marido, ou sua esposa, ou seu filho quer, você não tá amando eles, você tá piorando a situação deles, fazendo uma dívida que vocês normalmente não têm condições de pagar. Então, ter essa noção da responsabilidade que é de ter uma família, isso faz com que a gente tome realmente as rédeas e realmente entenda a responsabilidade que é. E você entendendo a responsabilidade que é, você dá o seu melhor, você encara aquela situação com a devida proporção, né? Se você não sabe o que é, se você não sabe a responsabilidade que tem, você vai encarar aquilo de qualquer forma, né? De qualquer maneira. Você não vai dar a devida importância para aquilo. E se você tá me ouvindo, que não é casado ainda, que várias pessoas que estão me ouvindo ainda não casaram, estão namorando, enfim, repense a sua responsabilidade, repense se é isso que você realmente quer. Porque uma vez que você vai decidir satisfazer, né, esse desejo de ter uma família, uma vez que você vai formar uma família com outra pessoa, você tá andando, tomando um passo de muita responsabilidade, né? E eu não tô falando aqui só uma família estruturada, bonitinha, igual eu falei. Tem várias pessoas que não têm essa família estruturada, enfim, por N fatores. Mas se você realmente vai tomar espaço, pense todas essas coisas que eu estou falando, porque é uma responsabilidade enorme criar uma família, porque você vai ter que manter ela. E é responsabilidade sua. Uma vez que você tomou essa decisão, é responsabilidade sua, né? Independente se a responsabilidade sua é prover o lar com os recursos ou prover um lar mais harmonioso, enfim, sem brigas ou sem discussões à toa, né? É o seu lado. Igual eu falei, dá trabalho ter um lar, dá um trabalho ter um casamento estruturado, dá um trabalho ter uma família estruturada. Então, pense bem no que você está falando, né, o que você está pensando, o que você está tomando decisão. E se você já está numa família assim, já assuma a sua responsabilidade, não volte atrás, não se arrependa. Agora é olhar o que eu posso fazer para eu tomar as melhores decisões, para eu fazer de melhor, né? Fazer o que Deus quer que eu faça. E uma vez que você pensa isso, como que agora você consegue diminuir esse medo para dar o próximo passo, para conseguir encarar, né, todo esse desafio, que eu sei que não é fácil. E aqui vai alguns princípios bíblicos, igual eu falei. O meu objetivo com esse vídeo especificamente não é te dar um passo a passo de como ganhar 5 mil, 10 mil, aumentar o seu faturamento,
porque assim você vai conseguir suprir o seu lar. Tem outros vídeos, eu falei como, né, se precisa ter muito dinheiro para conquistar a liberdade financeira, e você vai ver que muitas vezes muito dinheiro não vai fazer isso. Muito dinheiro às vezes pode te atrapalhar a ter uma vida mais organizada. Quanto maior o recurso, mais responsabilidade você tem. Então, se você não sabe lidar com um recurso menor, como é que você vai lidar com um recurso muito maior, que requer muito mais responsabilidade? Mas isso é outro ponto. Agora, o que a Bíblia fala e, portanto, qual que é o caminho que ela nos dá para poder tomar essas decisões e viver uma vida muito mais plena na nossa família, né, e conseguir sustentar ela. O primeiro ponto que você tem que ter noção é que você sempre deve procurar fazer a vontade de Deus e ser justo sempre. Lá em Salmos 37, de 25 a 28, fala: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Aqui tá muito claro que uma vez que a gente é justo, uma vez que a gente ama a Deus, a gente não vai ser desamparado. A gente vai ter sempre o pão, a gente sempre vai ter onde morar, né? Se a gente for bondoso, se a gente não virar as costas para o necessitado, isso faz com que a gente ganhe um favor de Deus. E aí não estou falando da feitiçaria de buscar fazer o bem, querendo a troca de Deus, mas sim, uma vez que a gente faz a vontade de Deus, Deus se alegra em nos abençoar, né? Não é algo de troca, mas é algo assim inerente, né? Uma vez que você agrada seu filho, faz o que é bom para ele naturalmente quer te recompensar de alguma forma. Do contrário também é válido, né? Se seu filho te agrada, se ele arruma, né, o quarto, a cama, se ele não faz bagunça, se ele tira boas notas, você fica mais feliz em agradar ele. E da mesma maneira, Deus é com a gente, né? Lá, Jesus vai falar posteriormente também, que mesmo a gente sendo maus, a gente sabe dar bons presentes para os nossos filhos. Quanto mais Deus, né? Se a gente pedir pão para ele, não vai dar pedra. Então é justamente isso. É a gente saber fazer a vontade de Deus e agradar ele, que ele vai nos recompensar. Você ter esse passo a passo, que é vou ser justo no meu trabalho, vou ser justo com as pessoas, vou ajudar quem precisa. É claro, você não vai se endividar, você não vai prejudicar o seu lar para poder ajudar um necessitado, porque como eu falei, sua prioridade é a sua família, e se você não cuida dos seus, né, especialmente os da própria família, você é pior que o descrente. Então, se você tira da boca do seu filho para dar para outra pessoa, você tá errando, você tá pecando, tá? Mas uma vez que você tem condições, sim, de ajudar outra pessoa, você deve ajudar. Isso faz com que você seja mais próspero. Ali Deus fala que você não vai passar dificuldade, né, seus filhos, e vocês vão ter sempre onde morar. Então esse é um ponto assim que já deixa claro que Deus não desampara, né? Por mais dificuldades que a gente esteja passando, o necessário, o pão e onde morar não vai nos faltar, né? O segundo ponto vai contrastar com o que eu falei lá na primeira, né, dos motivos que a gente passa esse medo, que a gente tem esse medo, que é da gente pensar que a gente é autossuficiente, que a gente é independente, né? E sim que não, a gente não é independente, a gente depende sim de Deus, né? Nosso sustento vem de Deus, né? Uma vez que você pode pensar, eu trabalho pelas minhas forças e, portanto, eu que me sustento, né? Mas não é isso que a Bíblia fala, né? Por mais que assim a gente tem que trabalhar, e existem N versículos, né, que fala do trabalho, que fala pra gente não ser preguiçoso, que fala pra gente dar o nosso melhor, que a gente tem que fazer tudo pra glória de Deus. Isso tudo é só uma consequência do que Deus já nos deu. Mas primeiro, você não tivesse oxigênio, você nem trabalharia, né? Se Deus não fizesse todo o universo, todo o mundo bem ajustado, você nem poderia estar vivo, né? E se você também estivesse doente, se um acidente acontecesse com você, se você não tiver alguns pressupostos, você não conseguiria trabalhar, né? Então, a gente tem que entender que o sustento vem de Deus, né? E uma passagem que ilustra muito bem isso, tá lá em Mateus 6, 25 e 26. E esse daqui é vamos dizer, um tapa na cara, né? Nossa, vai falar muito da nossa fé. E Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa?
Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Cara, isso daqui foi a virada de chave pra mim, uma vez que eu entendi, eu já tinha lido esses versículos, né, várias vezes, mas passado alguns problemas pessoais, isso veio assim direto no coração, porque uma vez que você entende isso, você entende que Deus vai te sustentar independente. Você tem que primeiro procurar fazer a vontade dele, porque comida, bebida, roupa, o necessário, ele vai acrescentar pra gente. A gente não tem que ficar preocupado com isso. Um pouquinho mais pra frente do versículo, ele vai falar: quem tá preocupado com comida, com bebida, com hoje, com curto prazo, são os publicanos, né? São os ímpios. E os ímpios é que preocupam com ostentação, com como vai passar a vida aqui mais confortavelmente. O cristão, ele se preocupa muito mais com a vontade de Deus, com o reino de Deus, em pregar a palavra dele, em fazer justiça, em ser bom, em fazer o bem às pessoas, em amar ao próximo e amar a Deus, do que se a gente vai ter caviar, vai ter frango, se eu vou passar férias na Disney ou se eu vou para Maceió. A gente está muito mais preocupado em fazer a vontade de Deus do que passar essas coisas. Mais uma vez, não estou falando que isso é errado. Quem passa férias em Disney, quem tem muito dinheiro é pecador. Não estou falando isso. Não estou falando que dinheiro é do demônio. Mas eu estou falando onde que está o seu coração, né? Uma vez que você se preocupa muito mais com essas coisas superficiais do que com o reino de Deus, você está preocupando com coisas que o ímpio preocupa, né? E aí, o seu coração está onde? Está em Deus ou está nessas coisas? Mais uma vez, o ponto aqui, que é pra gente cuidar da nossa família, eu vou cuidar da minha família, mas o principal, a prioridade é sempre fazer a vontade de Deus, independente. Porque eu fazendo a vontade de Deus, Deus vai me dar condições de sustentar minha família. Não é eu vou sustentar minha família e aí Deus vai ver que eu sou bonzinho, que eu tô sustentando minha família, que Ele vai me abençoar. Não, Ele quer saber onde está meu coração. Meu coração tá nele ou tá na minha família? Se tá nele, automaticamente eu tô amando minha família. Não é um ou outro, é um e outro. A não ser que, se você inverter essa ordem, se você amar sua família mais do que a Deus, você vai amar só sua família. Vários pensadores falam que a gente somos seres adoradores, né? Se a gente não está adorando Deus, a gente está adorando alguma outra coisa. Se o nosso motivo de adoração é a nossa família, se é dinheiro, se é o trabalho, se é qualquer outra coisa, já nós estamos no pecado. Agora, se a gente adora a Deus, consequentemente a gente vai fazer o bem para nossa família, né? E o terceiro ponto que eu separei aqui, e o último, é para a gente colocar diante de Deus todos os nossos anseios, todas as nossas angústias, todos os nossos desejos, né? Todos os nossos medos. Porque não adianta nada eu falar para você que tem que ser justo, que você também, seu sustento vem de Deus, enfim, te dar todo esse panorama e não falar que você é só confiar, né? Sim, você tem que buscar a Deus, você tem que orar, você tem que insistir na oração, você tem sim que todo dia, né, dobrar o seu joelho, pedir a Deus sustento, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus o pão de cada dia. Foi o próprio Jesus, né, que nos ensinou a oração do Pai Nosso. E a gente pedir o pão de cada dia. Mas o principal ali é que a gente não se preocupe com o amanhã, né? O próprio Jesus disse, né, que é o amanhã, cada dia é o seu próprio mal. Então o amanhã vai trazer o mal dele. Eu não tenho que preocupar com amanhã, eu tenho que preocupar com hoje. E hoje eu falo: Deus, eu preciso do seu sustento. Deus, eu preciso de algum suporte no trabalho, no mercado, enfim. A gente tem que deixar isso diante de Deus, né? E vai falar lá em Filipenses, Paulo vai falar justamente isso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gente tem que falar tudo para Deus. Por mais que Deus já conheça o nosso pensamento, o nosso coração e o que vai sair da nossa boca antes mesmo da gente falar, a gente tem que deixar isso claro para Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento, não é um Deus distante. A gente não adora imagens que não podem falar nada. A gente não adora algo distante, né? Um ser que não se relaciona. A gente adora um Deus que é vivo e que faz coisas extraordinárias. E quantas vezes eu já não orei e Deus deu uma resposta assim, muito clara. Isso quando a gente ora pedindo a vontade de Deus, quando a gente ora sabendo que não é para um ego, eu vou pedir para Deus uma Ferrari porque eu cansei de andar de ônibus.
Se Deus te der, eu vou falar pra vocês, tem uma fé muito maior que a minha, né? Mas por mais que a sua fé seja grande ou não, Deus não vai te dar algo por ostentação, por glória ou por vontade sua, por egoísmo. Deus vai te dar algo que vai ser melhor pra você. Então, deixe tudo diante de Deus, suas angústias, seus medos. Mas, Deus, eu realmente estou com medo de não conseguir dar conta desse trabalho que o Senhor me deu, que é de ter uma família, de sustentar, né? Ter essa questão em mãos e falar pra Deus, faz a tua vontade, porque eu já não consigo dar o meu melhor aqui. Isso é que faz a gente chegar mais próximos de Deus. O próprio Paulo vai falar do espinho da carne dele. O que ele fala? Tua graça, né? Minha graça te basta, fala com Paulo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando a gente é fraco, é aí que a gente é forte, né? Quando a gente reconhece a nossa limitação de que, cara, eu não vou dar conta de fazer isso tudo, é que Deus entra e... Por quê? Porque uma vez que você reconhece que você não consegue, você abre espaço para Deus fazer a vontade dele, né? É claro que Deus, se ele quiser, faz, né? Ele é autoridade máxima, mas ele quer que a gente tenha esse reconhecimento de que, cara, eu sou falho, eu não tenho capacidade para fazer melhor que Deus, eu não chego nem perto de fazer algo que Deus faz, então vou deixar Deus trabalhar. E mais uma vez, isso não é algo para você, Deus vai fazer e eu vou ficar parado aqui esperando, não vou fazer nada. É a gente estar dispostos a fazer a vontade de Deus, igual eu coloquei no primeiro ponto. É que a gente deve buscar sempre a vontade de Deus. É fazer, é literalmente a gente colocar a mão na massa, pregar, falar do evangelho, discipular, dar o nosso tempo para o reino de Deus. E fazendo isso, uma vez, a gente vai ter todo o amparo de Deus para nosso sustento. Tá? Agradeço você que ficou até aqui. Mais uma vez, se você não concorda com algum ponto aqui ou nenhum dos pontos, coloque seu feedback aqui embaixo. Faz muito bem aqui para eu crescer, para eu poder amadurecer e te dar conteúdos melhores, né? E mais profundos aí para você ter mais ferramentas para lidar no dia a dia. Não se esqueça de deixar o seu like aqui e também se inscrever no meu canal ou me seguir no Instagram. Minhas redes sociais estão aqui embaixo e Deus os abençoe. Tenho certeza que com esses passos a passo, você colocando tudo isso em prática, Deus vai te dar coragem e vai te dar o sustento de cada dia.